Olá, bem-vindo à sua aula de literatura do Vestibular em Cena. Vamos conversar hoje sobre leitura obrigatória do vestibular do ITA, Instituto Tecnológico Aeroespacial, o romance regionalista São Bernardo, de Graciliano Ramos. Vamos lá! Atenção, essa é a terceira e última análise das leituras do ITA, porque você encontra aqui na nossa playlist já a análise de Quincas Borba e Senhora, que são as outras duas obras que compõem aí a leitura obrigatória do ITA, ok? Então vá para a nossa playlist para assistir às outras aulas. O ITA fez uma seleção bastante inteligente de clássicos muito gostosos de ler, que inclusive apresenta tema comum, porque tanto Senhora, quanto Quincas Borba, quanto São Bernardo tem o dinheiro como um ponto central da narrativa. Aqui em São Bernardo nós temos um personagem narrador, é o Paulo Honório, um homem agreste, de vida agreste, e que, portanto, acabou por ter uma alma agreste, como ele mesmo conta pra gente na obra. O espaço da narrativa é Alagoas, terra natal de Graciliano Ramos. Este grande romancista, que é considerado um dos maiores nomes da nossa literatura regionalista, ou seja, as prosas sociais dos anos 30, a famosa segunda fase do modernismo brasileiro. Vamos falar da estrutura da obra. São Bernardo é um romance. O que significa isso? Uma narrativa em prosa complexa, dividida em capítulos. Isso é um romance. No caso, aqui nós temos 36 capítulos. Já dissemos, o nosso personagem é narrador, então nós temos a primeira pessoa narrando e uma narrativa de memórias, né? Ou seja, ela é contada em retrospectiva, numa espécie de flashback. O Paulo Honório vai tentar escrever as suas memórias para tentar compreender como foi que tudo aconteceu. Como foi que a sua vida terminou na tragédia do suicídio da sua esposa, Madalena. Quando você abre o romance São Bernardo, você se depara com os dois primeiros capítulos de tom metalinguístico, porque o Paulo Honório nos conta como foi difícil procurar apoio para começar a escrever. Escrever é algo muito árduo para ele. Um homem sem instrução, com uma vida sempre muito difícil, obviamente não tem o domínio da escrita. E você pode pensar que isso é um pouco contraditório, mas de alguma forma o romance tinha de sair. Então ele procura ajuda principalmente do Ribeiro e do Azevedo Gondim para entender como se faz memórias, como se escreve suas memórias. A partir do capítulo 3, nós já temos um ponto alto da narrativa. O Paulo Honório nos explica como alcançou o seu grande intento, o seu grande desejo na vida, que era de adquirir a fazenda São Bernardo. Para isso, ele passou por cima de muitas pessoas, inclusive de Luiz Padilha, que então era dono da fazenda. Comprou a fazenda a preço de banana, numa negociação muito cruel, muito hostil, e ainda nos conta que não teve remorsos. Isso mostra a personalidade determinada, forte, rude do Paulo Honório, o que sinceramente causa no leitor uma angústia, uma indignação muito grandes. Vamos ler um trechinho do final dessa negociação da compra da fazenda. Padilha botou 7 contos na casa e 43 em São Bernardo. Arranquei-lhe mais 2 contos, 42 pela propriedade e 8 pela casa. Arrengamos ainda meia hora e findamos o ajuste. Para evitar arrependimentos, levei Padilha para a cidade, vigiei-o durante a noite. No outro dia cedo, ele meteu o rabo na ratoeira e assinou a escritura. Deduzi a dívida, os juros, preço da casa e entreguei-lhe 7 contos 550 mil réis. Não tive remorsos. A partir desse momento, o Paulo Honório tem o espaço ideal para cultivar o seu domínio, seu ar controlador. E o miolo narrativo está centrado então na fazenda, com as figuras do Casimiro Lopes, seu Ribeiro, Padre Silvestre, Azevedo Gondim e Madalena, moça simples, porém estudada, muito lúcida, que também será comprada pelo Paulo Honório. E aí está o nó narrativo, porque Madalena representará a pessoa que Paulo Honório não conseguirá controlar, ele não terá domínio sobre ela. Graciliano Ramos explora muito bem nessa obra, dentre vários temas, o tema do ciúme. O ciúme que é tão famoso na literatura universal, né? Se pensarmos na lista do ITA, o ciúme aparece também em Quincas Borba,
O Rubião, ao final, no seu processo de loucura, está perdido de ciúme em relação a Sofia com o Carlos Maria. O ciúme também aparece de forma clássica em Dom Casmurro, lembra? Com a narrativa do Bentinho e a Capitu. E aqui há um ponto de semelhança, porque o Paulo Honório, com o ciúme que é crescente ao longo do período de 1 ano, ele passa a desconfiar de Madalena e a ter certeza que ela é infiel. Porém, muito cuidado, há uma diferença drástica aqui, né? Em Dom Casmurro, a gente nunca vai ter certeza sobre esse grau do ciúme do Bentinho e se ele tinha razão ou não. Aqui nós temos certeza. O Paulo Honório se deixou levar por esse ciúme absurdo e duvida de Madalena, mas nós sabemos que Madalena sempre foi uma moça de postura exemplar, vamos dizer assim. Toda a desconfiança mora apenas na cabeça do Paulo Honório. O ciúme de Paulo Honório é crescente também porque Madalena é a figura da professora, da moça estudada, que gosta de cultivar a conversa, o conhecimento e tem interesses inclusive políticos. Ela será adepta de um discurso socialista na obra. Vamos falar sobre isso melhor daqui a pouco. Sendo essa moça mais esclarecida, ela se mostra indignada com a forma como Paulo trata os empregados, trata todas as pessoas em seu redor. Com a falta de controle sobre Madalena, ele começa a sentir forte ciúme principalmente de Seu Ribeiro e Azevedo Gondim e passa a proibir a moça de ter vínculos mais estreitos com quaisquer pessoas. Um pouquinho antes de Madalena cometer suicídio, ela começa a escrever uma carta suicida. Porém, Paulo Honório, obcecado em seu ciúme, pensa que a carta é destinada ao Seu Ribeiro. Então há uma briga horrorosa entre o casal. E enquanto ele vai se banhar no rio, ela está tomando veneno no quarto. Quando ele volta, é tarde demais. Ela já está morta sobre a cama e a partir desse momento, todas as pessoas que moravam na casa vão embora, vão abandonar Paulo Honório. Em relação à questão temporal, foram 3 anos de casamento e 1 ano de ciúme crescente até a morte de Madalena, tá bem? A partir desse momento, o Paulo começa então a cultivar a ideia de escrever um livro de memórias para tentar compreender tudo o que aconteceu. Ao contrário do que nós, leitores, esperamos, ele admite que, se tivesse a oportunidade de voltar no tempo, faria tudo da mesma maneira. Temos de lembrar que o Paulo é um homem de alma agreste. Ele tem em si um espírito cruel, seco e hostil que é condizente com o cenário seco e hostil, que é esse cenário interiorano de Alagoas miserável, onde ele cresce. Vamos ler um fragmento agora a respeito dessa tentativa dele de se lembrar de Madalena, de pensar em Madalena, depois de tudo ocorrido. Conheci que Madalena era boa em demasia, mas não conheci tudo de uma vez. Ela revelou pouco a pouco e nunca se revelou inteiramente. A culpa foi minha, ou antes, a culpa foi desta vida agreste que me deu uma alma agreste. E falando assim, compreendo que perco o tempo. Com efeito, se me escapa o retrato moral de minha mulher, para que serve esta narrativa? Para nada, mas sou forçado a escrever. Quando os grilos cantam, sento-me aqui à mesa da sala de jantar, bebo café, acendo o cachimbo. Às vezes as ideias não vêm, ou vêm muito numerosas, e a folha permanece meio escrita como estava na véspera. Releio algumas linhas que me desagradam. Não vale a pena tentar corrigi-las. Afasto o papel. Emoções indefiníveis me agitam. Inquietação terrível, desejo doido de voltar, de tagarelar novamente com Madalena, como fazíamos todos os dias a esta hora. Saudade? Não, não é isto. É desespero, raiva, um peso enorme no coração. Procuro recordar o que dizíamos. Impossível. As minhas palavras eram apenas palavras, reprodução imperfeita de fatos exteriores, e as dela tinham alguma coisa que não consigo exprimir. Para senti-las melhor, eu apagava as luzes, deixava que a sombra nos envolvesse até ficarmos 2 vultos indistintos na escuridão. Percebam que a fala do Paulo Honório equilibra perfeitamente essa confissão de um homem rude que não consegue lidar com a situação, mas mesmo assim nos dá uma áurea, né, um ambiente do que era a sua vida com Madalena e admite que ela era superior a ele, não é? Isso acontece também lá em Dom Casmurro, fazendo de novo essa comparação.
quando o Bentinho admite que Capitu era muito mais mulher do que ele, homem. A narrativa apresenta uma antítese que é muito comum dos romances de 30. Jorge Amado, Érico Veríssimo, José Lins do Rego também faziam isso. Personagens capitalistas de um lado, personagens socialistas do outro. Nesse romance fica claro, Paulo Honório é a personagem capitalista. Passa por cima de todos para obter o que quer, para lucrar. Atenção para o termo que vamos utilizar agora. Ela é excelente para o seu vestibular. O Paulo Honório pratica o que chamamos de reificação. Ele reifica tudo e todos, ou seja, torna objeto, torna posse, inclusive as pessoas. A maneira como ele trata a Madalena é a maneira como trata o gado, as plantas, o maquinário, que lida com o algodão. Ele reifica as pessoas. Madalena está do outro lado. É a personagem humanizada, compreensiva, que gosta das discussões políticas, tem empatia pelas manifestações comunistas na capital, que são citadas no livro. Aliás, o Paulo Honório sempre veta essas conversas ou é intolerante em relação a elas, o que mostra, lógico, a sua tendência política. É bom lembrar que a escola que ele implanta na Fazenda São Bernardo é mera manobra política e social, é uma questão de status. Ele não está preocupado com a educação das crianças na região. Atenção para alguns códigos. Quando percebemos que a vida do Paulo está caminhando para a falência, há o emperro da engrenagem das máquinas de algodão. Isso é muito interessante, porque se o maquinário está emperrando, quer dizer que todo o sistema está falhando. A visão do autor, você poderia entender que o sistema capitalista, ou esse sistema bruto e hostil do Paulo, está falindo. É interessante sempre interpretar essas metáforas. Antes de irmos embora, nunca é demais lembrar que a linguagem do Graciliano é equilibrada perfeitamente. Ela é sincopada, fragmentada, com muitos períodos curtos, o que torna a leitura mais simples, mais objetiva, mas ao mesmo tempo tem forte carga psicológica, não é? Como temos aqui um narrador em primeira pessoa, estamos mergulhados em sua memória. Então é bonito pensar que o Graciliano consegue ser objetivo e subjetivo ao mesmo tempo. E aí, gostaram da aula? Espero que tenha ajudado e muito para a sua preparação para o ITA. Continue aqui conosco no Vestibular em Cena, compartilhe as aulas, se inscreva e até a próxima. Tchau, tchau! E eu esqueci a sequência, por isso que eu parei. Tá bem melhor, não tá, Eras? Não, mas tá bem melhor, eu admito. E com esse perfil que ela tinha, com a falta... Eu tô fazendo finais e despedidas, mas bem curtos, assim. Porque eu sei que as pessoas não assistem.